Gente, aqui é a Gisele. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre um livro que eu comecei a ler na sexta-feira e sábado de manhã eu concluí. E eu sou uma leitora extremamente lenta, mas eu fiquei tão doida para saber o que estava acontecendo, quais os rumos que aquela história ia tomar, que eu não consegui parar de ler. E o livro é Água Turva, da Morgana Kretsman. Ela é uma autora gaúcha que atualmente mora em São Paulo. Esse não é o primeiro livro dela. Ela já publicou Ao Pó pela editora Patuá, que também fez bastante sucesso, ganhou prêmio como romance de estreia, mas eu só li esse e eu estou assim completamente apaixonada por tudo que essa mulher conseguiu criar aqui. Esse livro ele é um lançamento e ele veio no momento ideal, porque vai tratar de desastres ambientais na região do Rio Grande do Sul. E tudo isso que a gente vem acompanhando na TV, das consequências de um desastre ambiental, ele intensifica ainda mais esse romance, porque parece que realmente aquilo ali pode acontecer a qualquer momento ou já está acontecendo. O ponto aqui que ela vai trabalhar muito é uma construção de uma hidrelétrica em um parque estadual, e eu fui pesquisar um pouco, eu vi que esse parque, ele existe, é o Parque do Turvo. Então ela pegou ali uma região que é de preservação, fica na fronteira do Brasil com a Argentina, que foi a região em que a autora nasceu, e ela faz essa história, né, ficcionaliza um pouco ali da realidade. E o parque vocês conseguem encontrar facilmente informações sobre ele na internet. Ele é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza, localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, no município de Derrubada, junto ao rio Uruguai, fazendo divisa com o estado de Santa Catarina e a província argentina de Misiones. E esse é o último reduto da onça-pintada no Rio Grande do Sul. Pela pesquisa que eu fiz aqui, mais ou menos, eu vi que tem pouquíssimo, assim, é o registro de pouquíssimas onças pintadas lá na região, e ela vai abordar isso também no romance, essa questão da preservação dos animais que vivem ali, não só a onça pintada, mas tem o puma, tem também uma espécie de uma ave, e tudo isso ela pegou de casos reais da região, que eu achei muito interessante. Mas aí quando a gente pensa na construção de uma hidrelétrica, tem notícias ainda desse ano falando sobre o risco do rompimento, né, de duas barragens no Rio Grande do Sul. Essa matéria ela é de maio e fala dessa preocupação com a iminente ruptura da barragem São Francisco de Paula e Putinga, e são todos ali em uma mesma região. Essa questão da barragem, para nós que não trabalhamos diretamente com isso, mas que para que fique claro o que ela vai abordar no romance, para você construir uma barragem, você pega um rio, que no caso o que ela vai tratar aqui é esse rio Uruguai, e você cria uma represa. Então você cria uma barragem, o rio que deveria correr assim, ele começa a ficar acumulado aqui, esse nível da água sobe, porque tem algo aqui barrando. Essa barragem, ela tem uma estrutura que a água vai passar por um pequeno espaço, assim, ao invés do rio correr, ele é retido. E depois ele é liberado para passar por um espacinho menor, ele passa com um declive, para que tenha uma força, né, uma energia aqui potencial. Tem uma estruturazinha com umas pás, um gerador, e uma estrutura com umas pás mecânicas, que quando a água passa por essas pás, a energia mecânica que é gerada ali é transformada em energia elétrica por esse gerador, e aí é jogado para a rede de energia que a gente usa, né, que a gente consome. Então esse rio que deveria estar correndo, ele fica retido, depois ele passa por essa estrutura e ele volta para o curso natural, ele é jogado aqui onde ele deveria estar correndo. E é exatamente essa represa, essa parte que essa água fica acumulada, que tem o risco para a região, não só de romper e inundar, mas também porque quando isso é feito, como muda o curso ali natural do rio, algumas regiões elas ficam alagadas, e é o que irá acontecer com o Parque do Turvo, caso essa hidrelétrica aqui, isso é um projeto ficcional que a Morgana criou para trabalhar no romance, caso isso aconteça. Então aqui a gente começa nos dias atuais, um pouco antes da pandemia, mas nós vamos acompanhar principalmente a Chaya, que ela é uma agente florestal e trabalha no Parque do Turvo. Ela tem uma prima, que é a Preta, que já trabalha no completo oposto. A Preta, ela fica do outro lado
da fronteira, ali na região da Argentina, e ela comanda um grupo de caçadores que eles matam os animais e vendem, né? Um tráfico ilegal. E ela é muito temida por todos, ela tem essa imponência, essa mulher que comanda ali homens e outras mulheres e meninos na região, todo mundo tem medo, ela manda e desmanda. É falado até aqui um trecho que há duas facções que tentam tomar o domínio da região que a Preta atualmente trabalha. Tem uma facção do Brasil e uma da Argentina, mas nunca conseguiram, devido a esse poder que ela exerce ali. E além delas, a gente acompanha também a Olga, que é uma jornalista, e ela morava nessa região, mas ela mudou-se para a capital, ela tenta ter um cargo público ali como jornalista, e para isso ela trabalha para um deputado, assim, asqueroso, é um homem super nojento, é o típico político, quando a gente pensa em político, sabe, assim, ela sofre nas mãos dele, né, e dos demais, mas principalmente nas mãos dele, abuso psicológico, abuso sexual, ele toca do corpo dela, sabe, nos seios, toda cena, assim, que esse homem aparece, eu tinha vontade de vomitar, é uma coisa, assim, muito, a autora, ela consegue, sabe, que a gente cria, assim, um asco muito grande por esse homem, rapidamente. E a Olga, ela tá trabalhando com esse homem, ele está envolvido nesse projeto da hidrelétrica Gran Roncador, se eu não me engano o nome. Isso, Gran Roncador. E logo aqui no início, ela precisa voltar para essa região em que fica o parque e que eles estão tentando aprovar a construção dessa hidrelétrica para conversar com as pessoas da região, vai ter uma reunião junto com outras pessoas também que estão participando do projeto, ela vai representando ali esses políticos, para tentar convencer as pessoas de que a hidrelétrica vai trazer mais vantagens do que desvantagens. Só que a população sabe que uma parte do parque vai ficar embaixo d'água. E eles são totalmente contra devido aos animais que ficam lá. E a Shaya bate muito de frente com ela. Então nós temos essas três mulheres no momento presente e elas se relacionam da forma assim familiar também, porque a Preta e a Shaya são primas. E a Olga, ela é super interessada no irmão da Shaya, o Thales. Então elas se conhecem desde muito jovens, elas cresceram ali nessa mesma região, elas não têm exatamente a mesma idade, porque a Preta é mais velha do que elas, mas elas são ali de uma mesma geração, digamos assim. E é a mesma geração de duas famílias que estão super interligadas. E aqui, que a Morgana descreve esse livro como um thriller ecológico, que eu amei esse termo, ela vai trabalhar muito com as questões familiares. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muito da questão política e ambiental sendo explicado, porque o livro ele precisa dar uma base para que o leitor entenda o que está acontecendo, a gente volta aqui em outros dois momentos. Então, nós temos essas três mulheres no presente, mas nós vamos também para a década de 50 e para a década de 90, acompanhar um pouco de como que elas chegaram onde estão. Então nós vamos ver a família delas que são interligadas e a gente conhece principalmente o bisavô da Shaya, que foi o Sarampião. Ele tem uma questão assim muito espiritual, talvez um pouco mágica ali, de um realismo fantástico, sobre essa história dele, de como que ele cuidava das pessoas, e ele tá lá nessa década de 50, ele trabalhava como curandeiro e ele queria muito preservar esse espaço que é o Parque do Turvo. Ele tinha uma certa conexão com a natureza, com os animais, é muito bonito a parte que explica a história dele. E já na década de 90, a gente tem um desenrolar dos familiares, né, que vieram depois, que são os pais das meninas. E é muito interessante também que a autora deixou aqui uma lista de personagens que eu não precisei acessar. Eu acho que o livro ele tem um ritmo muito bacana e a gente consegue acompanhar, mas tem também algo que eu sinto falta às vezes em romances, que é o sumário. Então aqui a gente começa com o presente, aí vai para 1950, depois 1960, e são alguns anos, aí a gente volta para 2007 e depois para 2020, que é esse momento em que elas estão. Então aqui nós vamos ter essas questões, né, ambientais e tudo sendo trabalhada, mas também o tanto de gente que está indo contra, pessoas que são super próximos da Shaya e que ela nunca vai imaginar
que eles estão envolvidos nesse plano, nesse projeto da hidrelétrica, e tudo por questões de dinheiro, porque para os empresários e políticos que estão envolvidos, isso vai render muito dinheiro. A hidrelétrica ela vai funcionar como um elefante branco, simplesmente para arrecadação mesmo de dinheiro. E a parte que a gente fica assim lendo e meu Deus, o que vai acontecer, que tem o thriller, o mistério, as cenas mesmo de ação, é quando a Olga decide finalmente escrever uma matéria contando tudo que ela sabe sobre esse projeto, sobre esses políticos, sobre os empresários, sobre a caça ilegal. Mas aí ela passa a ser perseguida porque tem gente muito influente, com muito dinheiro envolvida nesse projeto. E essas mulheres que não se dão bem, que têm objetivos e visões totalmente diferentes, elas não sabem muito bem como agir no momento em que uma vai precisar da outra. Eu achei muito legal. A parte espiritual também, assim, que a forma, né, como a autora trouxe, eu gostei muito. E eu li um comentário no Scoob, quando eu fui marcar que eu havia concluído essa leitura, de uma pessoa que disse que não gostou muito do livro porque a autora não sabe construir personagens. E eu não poderia discordar mais. Eu senti de forma muito vívida cada um deles, principalmente porque ela sabe descrever muito bem as cenas, ela faz você sentir que está naquele ambiente. O livro ele é narrado em terceira pessoa e a gente vai acompanhando todos esses personagens. E à medida em que ela volta para contar um pouco da família deles, ela também está construindo quem eles são hoje, de onde eles vieram, quais são essas heranças culturais, familiares que cada um carrega com si. Eu achei muito fluido, muito eletrizante. Ele é um livro, assim, um pouco de ação, sabe? Você tem, assim, umas cenas, tem tiro, tem facada, e você vai acompanhando, e tem morte. Não, ela não poupa muitos personagens. Ela não poupa a gente também, na verdade, de deixar claro do que muitos seres humanos são capazes de fazer por ganância, por dinheiro, por poder. Poder também, ele é muito importante aqui na dinâmica do livro e eu achei incrível. Eu gostei muito do livro, com certeza ele vai estar entre as minhas melhores leituras do ano. Eu recomendo demais para quem curte o estilo de romance contemporâneo brasileiro. Eu comentei um tempo com umas amigas que eu estava sentindo falta desses romances com temáticas diferentes, porque os últimos livros contemporâneos que eu li, nem só nacionais, mas contemporâneos, eles trabalhavam muito questões de gênero e de raça. Então foi muito, assim, um respiro, sabe? Ler algo que traz temáticas diferentes, tão bem escrito, tão bem trabalhado. E você vê que a autora, ela criou aqui uma atmosfera muito diferente, sabe? Com essa narrativa, ela coloca o leitor dentro de um ambiente muito diferente do que a gente está acostumado. Então, eu gostei muito, recomendo demais. Eu espero realmente que vocês tenham a oportunidade de ler Água Turva e que depois venham me contar aqui o que achou. Tá, eu agradeço muito por quem assistiu o vídeo até aqui. Se ainda não for inscrito no canal, eu vou convidar a se inscrever. E eu espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo.